Então, Gênesis capítulo versículo estamos falando. Autoridade conferida. Autoridade conferida. Gênesis capítulo 5. Lerem ou alguém vai ler? Posso ler daqui mesmo? Ou alguém vai ler? Assim diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 5, versículo 1. Esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. 2. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. 6. 5. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Estão zangados? Aleluia. Como falei, não vou levar muito tempo. O tema é autoridade conferida. E segundo os versículos que nós lemos cá, vão retratar uma certa genealogia. Todos nós sabemos que é uma genealogia, não é? Todos nós sabemos isso. Mas quando nós olhamos para o tema em si, exósia, que vai falar ou vai significar autoridade conferida, é interessante que uma autoridade só é conferida com alguém que tem a mesma. Isto é, nenhuma pessoa que, não tem autoridade pode conferir autoridade. Yes. A autoridade é conferida à base, deixa-me colocar bem, a autoridade é conferida por alguém que tem a mesma autoridade. Yes. E a pessoa nunca pode conferir uma coisa que está por cima dela, porque a mesma pessoa não tem posse sobre o que está por cima dela. Entendemos? Yes. Então, quando fala ou quando alguém chega e te confere uma certa autoridade, se não te confere a autoridade equivalente à autoridade que tem, será abaixo. Se não te confere uma autoridade abaixo, será uma autoridade equivalente à que a mesma pessoa tem. Entendemos? Quando nós olhamos para a base ou para a Bíblia, vamos perceber que Gênesis chega a uma parte que relata a vida de José. E quando relata a vida de José, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que este homem passou por muitas coisas, desde a sua infância. E assim sendo, a palavra do Senhor vai nos relatar, vai nos mostrar que quando ele é tirado da prisão e colocado mediante o faraó coloca as promessas que ele coloca ali, à base de certas coisas que haviam acontecido com ele. Não vou falar cá, todos nós sabemos. E foram as mesmas coisas, a solução, as mesmas coisas que José trouxe à base, ou baseando-se em Cristo Jesus ou em Deus, que acabaram levantando, conferindo uma certa autoridade a José sobre Egito. E é interessante que a Bíblia Sagrada vai dizer que a autoridade conferida a José, somente, aliás, mesmo o faraó, fora do seu trono, ou longe do seu trono, diz a Bíblia Sagrada que ele estava debaixo de José. Somente faraó no seu trono, diz a Bíblia, no seu trono, é que era maior que José. Somente faraó no seu trono era maior que José. E quando nós observamos a base bíblica, a autoridade conferida por Deus cria aquilo que não existe simplesmente para te encaixar. E encaixar aquilo que Deus colocou em ti. Yes. Come on, God. A autoridade que Deus confere na tua vida, se o que corresponde ao lugar onde você deve estar, com aquela autoridade não existe, cria as condições para que o mesmo lugar possa existir, simplesmente para você encaixar. Yeah. Come on, God. Quando nós olhamos para a história, em Egito não existe um governador, não existe isso. A primeira vez que registrou-se governador no Egito foi na Bíblia, com um homem chamado José. José foi conferido uma certa autoridade de tal maneira que aquilo que Deus colocou na vida dele não existia em nenhum lugar com que ele pudesse se colocar. Daí que foi necessário criar-se uma coisa que não existia dentro daquele país, simplesmente para encaixar alguém que carregava uma certa autoridade conferida. Yes, God. Simplesmente para encaixar alguém que carregava uma autoridade conferida. Eu estou a dizer, se ainda não existe lugar para ti, se ainda não existe lugar para a manifestação da autoridade que Deus colocou e coloca em ti, Deus vai criar. Amen. Por mais que sejam lugares que não existem, Deus ele vai criar. Thank you, Lord. Não existe ou não há
necessidade de existir um governador num lugar onde todo o poder é concentrado no homem. Come on, man. Todo o poder era concentrado simplesmente no faraó. Ele fazia tudo. Aquilo que ele quisesse. Ele era visto como um Deus. E não existia primeiro-ministro, como existe agora. E um faraó, um rei, é diferente de um presidente. Um rei é diferente de um presidente. O rei, ele tem todo o poder concentrado nele. Todo o poder está concentrado nele. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. De tal maneira que não existia ou não existia a necessidade de ser colocado ou colocar-se um governador. Mas por causa do plano que Deus ele tinha na vida de José, porque é uma coisa que nós temos que compreender. Não foi, no entanto, por causa do faraó que criou-se aquilo. Foi por causa de José que criou-se aquilo. Foi por causa de José que criou-se aquele lugar de governador para que ele pudesse ocupar e exercer aquilo que Deus tinha colocado nele. Aleluia. Aleluia. Então, quando falamos de autoridade conferida, a pessoa só pode dar aquilo que ela tem. Aquilo que não tem, não pode dar. E quando nós olhamos para a Bíblia em Gênesis, no versículo 1 ao 5, daquilo que está escrito, o nosso amado Caleu, a palavra vai nos falar da genealogia de quem, amados? De quem? De quem? De quem? Devia se colocar Adão. Um detalhe, o cabeçalho que se coloca na Bíblia, aquilo foi o homem, não foi Deus que esperou, né? O homem, pessoas que estudam, que colocaram. Daí que em Bíblias diferentes nós podemos encontrar ali genealogia de Sete, ali genealogia de quem, ali, o cabeçalho, o homem que colocou. Por isso vos aconselho a não pregar cabeçalho, foi o homem que colocou, não é? Só a palavra em si, ali escrita. Ali vem genealogia de Sete. E quando a Bíblia vai relatar a mesma genealogia de Sete, o que chama a minha atenção é no primeiro versículo. A Bíblia vai falar que Deus ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E assim sendo macho e fêmea, os criou. E tendo criado esses dois, nós sabemos tudo aquilo que aconteceu. E esses dois foram tirados do Jardim do Éden. Quando foram tirados do Jardim do Éden, Gênesis 4, vai nos mostrar que o primogênito deles foi Caim. Depois de Caim tiveram Abel. Caim mata Abel, a história vai continuando e a Bíblia Sagrada vai nos mostrar quem? Sete. O que nós deveríamos nos perguntar é, por que que na genealogia não aparece o nome de Caim? Aparece o nome de Sete. Já que o primogênito entre os homens foi Caim, não foi o Sete. O que nós deveríamos nos perguntar é isso. Por que que Deus permitiu colocar-se o nome de Sete e não colocou-se o nome do Caim? Vamos responder isso? Não vou responder. Come on, man. Não vou responder. Continuando. A Bíblia Sagrada vai mostrar que Sete saiu à imagem e semelhança de Adão. Enquanto Adão saiu à imagem e semelhança de Deus. Quando nós olhamos desde Gênesis, primeiro capítulo, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Deus, quando Ele vai criar, Ele cria os céus e a terra. E quando Ele cria os céus e a terra, Ele cria tudo aquilo que habita na terra. Tudo aquilo que voa nos céus e aquilo que habita nos mares. E assim sendo, Deus ele foi criar alguém, a imagem e semelhança dele. E essa pessoa chamou Adão. Vamos perceber que a imagem e semelhança de Deus passou a habitar no homem. Ou passou a ser visto no homem. E esse homem chamou-se Adão. De tal maneira que, quando nós falamos de imagem, é quando nós formos ou quando nós olhamos aquela pessoa, conseguimos ver uma outra pessoa. Semelhança é a essência que existe dentro daquela pessoa, como a de outra. E a essência de Deus em si é de poder.
A essência de Deus em si é de santidade. A essência de Deus em si é de perfeição. E essa essência que Deus ele passa ao homem que faz a sua imagem e semelhança. Quando nós olhamos Deus, ele não é corpo. Deus não é corpo. Deus é espírito. Mas a Bíblia vai dizer que fez o homem a sua imagem e semelhança. Mas imagem é uma coisa que nós conseguimos ver. Está bem. O homem foi feito à imagem de Deus. Come on, leader. O homem foi feito à imagem de Deus. A Bíblia não mente. A teologia pode aparecer, falar de essência, de moral. Dizer que é imagem. Mas o que a Bíblia nos fala de imagem? Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, há uma coisa que Deus ele coloca no meu coração. Que para alguns será loucura. Mas quando eu olho para Provérbios 8, nos versículos últimos, quando fala de imagem, I don't know how you will receive this. Come on, man. Não sei como vocês vão receber isso. Come on, God. Quando a Bíblia fala de imagem, em Provérbios a palavra do Senhor vai nos mostrar ou vai dizer que a primeira criatura, o primogênito da criação, o primogênito da criação, Jesus ele é Deus. Mas antes da fundação do mundo, a palavra já vai nos mostrar que Deus ele já havia preparado tudo para Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Antes da fundação, Deus já havia preparado o corpo para Jesus. Come on, God. Antes da fundação, Deus já havia preparado o corpo para Jesus. E a Bíblia vai falar que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Imagem tem que ser uma coisa que nós vemos. Semelhança é a essência que habita dentro. E o homem é a imagem e semelhança de Jesus. Mas Jesus não se manifestou no princípio. Foi necessário que se manifestasse no meio. Porque a primeira coisa, a dispensação que existiu foi a dispensação da inocência. Eu não sei se ainda estamos juntos. Não sei se estamos juntos. Deus ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então aquilo que Deus ele queria era alguém para governar aquilo que ele criou. Só que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, há um detalhe que eu vou falar mais para frente. Voltando. Deus, quando cria o homem à sua imagem e semelhança, moral de Deus, a essência de Deus, o ser de Deus, ele passa para o homem. E quando passa para o homem, eu falei que alguém só concede autoridade se não é inferior, é equivalente à autoridade que tem. Porque nunca pode conceder aquilo que está por cima. E quando nós olhamos para Deus, nada está por cima de Deus. E quando nós olhamos para Deus, nada está por cima de Deus. Só espero que estejam a compreender. Vou falar assim, só espero que estejam a compreender. Se for necessário descer, vou descer alguns pontos. Deus, quando cria o homem, ele dá aquilo que ele tinha dentro dele. Porque o que faz a natureza obedecer tem que ser uma coisa que existe em Deus. Porque a natureza reconhece alguma coisa que há em Deus. E sem nós não há nada que vem de Deus, a natureza não nos obedece. É por isso que a palavra do Senhor vai mostrar que quando o homem é formado, Deus ele sopra. Quando sopra, alguma coisa sai dele. E quando sai dele, entra no boneco de barro que Deus fez. E quando entra no boneco de barro que Deus fez, há uma essência de Deus que sai dele. Para que a natureza reconheça Deus no homem. Para que a natureza e tudo que existe reconheça Deus no homem. Para que a natureza reconheça Deus. Onde?
no homem. Amen. É por isso que Deus ele sopra. E como se não bastasse, como se fosse pouco, a Bíblia vai mostrar que além de Deus soprar, Amen. Come on, God. Fala. a Bíblia vai dizer que o direito de primogênito é 2 vezes a porção do pai. Yes, I know that. Come on. O direito de primogênito é 2 vezes. Olhando para todos os filhos, o primogênito é que tem mais. E a Bíblia diz, por mais que seja da estrangeira ou da repudiada, não interessa, é primogênito. Tem que ter 2 vezes mais. Não interessa se não nasceu em casa, nasceu fora. O direito é isso. Tem que ter 2 vezes mais. Não sei se vocês estão me entendendo. Yes, come on, God. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas ok, não vou tocar nesse ponto. A Bíblia vai mostrar como se não bastasse. Além de Deus soprar no homem, a palavra vai mostrar que o espírito que o homem tem veio de dentro de Deus. Zacarias 12, versículo 1. Que o espírito que o homem tem foi Deus que gerou no seu ventre. E quando gera no seu ventre, o espírito em si já sai com umas qualidades que Deus tem para o homem. E mesmo assim, Deus vai conceder uma autoridade ao mesmo homem. Vai derivar uma autoridade ao mesmo homem. E quando nós olhamos, quando Adão ele foi criado, quando Adão foi dado vida, a palavra nos mostra que tudo aquilo que ele falava, porque Adão não precisava de fé. Adão não tinha fé. Tudo aquilo que Adão falava em conexão com Deus, porque sempre esteve em conexão com Deus antes de pecar, tinha espaço e acontecia. Só que não acontecia em meio à natureza, porque a obra de Deus já estava completa. Não acontecia em meio à natureza, porque a obra de Deus já estava completa. E não faltava nada para que Adão pudesse criar. Em meio àquilo que Deus já havia condicionado dentro da santidade. E eu me pergunto, qual foi a necessidade de Deus conceder essa autoridade ao homem? Qual foi a necessidade de Deus conceder essa autoridade ao homem? A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Adão, tudo aquilo que falava sobre os animais que estavam na terra, os animais que estavam na água e aqueles que voavam, acontecia. Acontecia. E a mesma autoridade que Adão ele produzia, ou ele tinha, aliás, condicionava com que tudo aquilo que estava debaixo dele pudesse viver o sobrenatural. Volto a repetir. A autoridade que Adão tinha condicionou com que tudo aquilo que estava debaixo dele vivesse o sobrenatural. Posso mostrar na Bíblia? Quando a Bíblia vai dizer que Deus trouxe os animais a Adão, e Adão, todo o nome que ele deu, até hoje conhecemos. E sobre os peixes, lulas, coisas que vivem no mar. Se a Bíblia diz que trouxe a Adão, Okay, come on, God. é por isso a dizer, a autoridade que ele tinha condicionou com que tudo aquilo que estava debaixo dele vivesse o sobrenatural. Com que tudo aquilo que estava debaixo dele não se condicionasse simplesmente no meio que se encontrava. Eu estou a dizer em poucas palavras que a autoridade que Deus concede na tua vida, te dá, te deu, vai condicionar com que a tua família possa viver o sobrenatural. Vai condicionar com que a tua casa possa viver o sobrenatural. Aprofunda. Aprofunda. A mesma autoridade concedida. Porque quando nós olhamos, a autoridade estava sobre a terra. A autoridade estava sobre os céus e debaixo da terra.
E automaticamente os céus, a terra debaixo da terra, os mares, estavam debaixo de Adão. Amen. Ei. Estavam debaixo de Adão. Ei. E tudo aquilo que estava debaixo de Adão poderia viver e vivia fora do seu meio, fora do seu habitual, fora daquilo que eles já haviam habituado a viver. Simplesmente por causa da autoridade que ele tinha. De tal maneira que quando ele peca, automaticamente quebra o sobrenatural que eles viviam. Ei. Ei. E eles ficam presos no meio que se encontravam. My God. Talvez kwa kwa sana chata. Sasa vashukumika. Ei. 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 Come on, come on. Ngayithatha kahle le. Quando ele peca, a ligação que existia foi quebrada. E a autoridade que Adão tinha era limitada. Yeah. A palavra nos mostra que a autoridade que Deus deu a Adão é terra, céus e debaixo da terra. Aleluia. Terra, céu, debaixo da terra. Amen. Mas não são só esses lugares onde há vida. Há lugares que em Gênesis não foram colocados, onde há vida, onde Adão não tinha autoridade sobre esses lugares. Não havia necessidade de Adão chamar o anjo. Yeah. A autoridade de Adão era limitada na criação visível de Deus, não na criação invisível de Deus. Fala coisas responsáveis, líder. Amen. A autoridade que Deus concedeu a Adão estava sobre a criação visível de Deus. É por isso que quando ele cai, em nenhum instante afetou anjos. Quando ele cai, em nenhum instante a palavra vai nos mostrar que alguns anjos se desviaram. Quando ele peca, em nenhum instante a Bíblia Sagrada vai dizer que o arcanjo Miguel, o anjo Flano, o serafim, o querubim, entrou em conflito com ele mesmo. Mas quando ele peca, a palavra vai dizer que a terra Yeah. sofreu. Os animais, as aves, tudo aquilo que habitava dentro da água sofreu. Porque somente onde ele tinha autoridade é que houve a manifestação da consequência do pecado dele. Porque a autoridade que ele tinha era limitada. A autoridade que ele portava era uma autoridade limitada sobre a criação visível de Deus. Glória a Deus. Porque ele foi feito a imagem de Deus. Imagem é uma coisa visível. Come on, man. E a semelhança que ele tinha, Come on. que são da essência de Deus, não era para governar o ser invisível de Deus. Yes, God. Não era para exercer poder sobre o ser invisível da criação de Deus. Por isso a autoridade que ele tinha era uma autoridade limitada. Era uma autoridade já limitada. Uma autoridade já com barreiras. E Deus, para mostrar bem isso, o que ele falou? Deus providenciou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus providenciou tudo dentro do jardim para que ele não pudesse sair. Yes. Come on, man. Come on. Deus providenciou tudo dentro do jardim para que ele não pudesse sair. Donye mani swingi merda ali. Come on, man. Preach for us. Se você sabe que fora os vizinhos têm cães, gostam de deixar na rua, você não vai abrir porta para o teu filho sair. Você vai manter o teu filho dentro de casa para que ele não possa sair. E se for para ele ter alguma coisa, você é que vai sair comprar e vai providenciar para ele dentro, para que ele não possa sair. Louvado seja Deus. Come on, man. E tudo aquilo que Deus condicionou para Adão dentro. Por que Deus ele acabou colocando a árvore do conhecimento do bem e do mal e da vida? Simples. Deus ele não quer zumbis, não quer escravos.
Deus, quando ele coloca essa árvore de conhecimento do bem e do mal, é para que Adão tivesse a liberdade de escolher se queria servir a Deus ou não. Adão não foi criado para morrer e nem foi criado para viver para sempre. Por isso existe a árvore da vida, que ele deveria comer de contínuo. Come on, God. Adão não foi criado para morrer e nem criado para viver para sempre. Por isso Deus colocou a árvore da vida, para que ele comece de contínuo. O que ele Deus falou? Não vamos deixar ele comer da árvore da vida para que não viva para sempre. Yes. Por que ele falou isso se ele criou antes para viver para sempre? Então Adão não foi criado para viver para sempre e nem para morrer. Se ele não tivesse comido, ele nem ia morrer. De tal maneira que morte antes do pecado, não vou entrar nesse assunto, ponto para outro dia. Mas morte antes do pecado não foi chamado de morte. Deus é bom. Quando Deus ele coloca limites, estamos para terminar. Quando Deus ele coloca limites, é para que o homem pudesse estar dentro. Adão pudesse viver dentro. E Deus providenciou. E tudo que Deus providenciou e as mesmas coisas estavam debaixo da autoridade de Adão. E toda a linhagem de Adão convinha com que tivesse a mesma autoridade que Adão tinha. Come on, man. E Deus, quando ele cria Adão, a Bíblia Sagrada nos mostra no versículo 1, isso eu já falei para alguns, no versículo 1 de Gênesis, o nome da Eva antes de pecar não era Eva. O nome da Eva antes de pecar era... Vamos, parece que eu não falei. Eva antes de pecar tinha o nome de... Eva antes de pecar tinha o nome de... Posso mostrar na Bíblia, 5, versículo 1. Os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia que os criou. Porque Adão significa humanidade. E quando Deus ele olhou para Adão, ele olha para Adão e olhando para Adão, ele vê uma humanidade. Quer dizer, que todo homem, Deus ele via nascendo de Adão, da parte de Adão, dentro de Adão, para fora. Daí que todo mundo traria a imagem e semelhança de quem? De Adão. Mas Adão não teve filho antes de pecar, teve filho depois de pecar. É por isso que a Bíblia em Gênesis, versículo de número 1, capítulo número 5, aliás, versículo de número 1 até o 5º versículo, segundo nós lemos, a palavra vai dizer que ele teve um filho, a sua semelhança, e o nome do mesmo foi Sete. Deixe-me voltar para o versículo 28 de Gênesis 1. A palavra vai dizer que Deus ele cria o homem e ele o abençoa. E ele diz: sujeitai-a, está a falar da terra, e dominai sobre ela. A terra devia obedecer à voz de Adão. A terra devia obedecer tudo aquilo que Adão falava. E se não obedecesse, não era Adão que ia se levantar. A mesma terra ia se ver com o próprio Criador. Come on, man. Come on. Daí que a terra estava sujeita a obedecer e ouvir tudo aquilo que Adão ele falava. Porque Adão era autoridade na terra. Antes de pecar, Adão era Deus na terra. Come again. Adão era Deus na terra. Representava Deus na terra. Os animais quando olhavam para ele, as árvores quando ouviam a voz dele, a criação quando ouvia a voz de Adão, tudo, mas tudo esteve em ordem, porque Adão era santo. Há uma coisa que Deus ele me ensina agora, vou falar, mas não vou aprofundar. Duas coisas. Uma coisa que Deus ensina agora, que é o mundo e tudo não entrou em desordem quando Deus pecou, mas o Criador foi Deus. Porque o lógico seria as coisas entrarem em desordem sendo o Criador a pecar, não alguém que o Criador colocou para governar. O lógico é isso. Porque a pessoa que Deus colocou também é uma criatura, como as demais coisas. Come on. O lógico seria o Criador pecar, as coisas entrarem em desordem.
Mas o Criador manteve-se santo. A criatura pecou. E as coisas entraram em desordem. Porque toda a criação de Deus, Deus é como se ele estivesse assinado um papel a dizer que tudo deixa para Adão. Adão virou governante de tudo. Come on, man. E para come on. Adão governar, Uh-huh. eu te dou uma coisa minha que permitiu com que eu pudesse criar. Para que possam me reconhecer em ti. Para que olhando para ti possam ver o Criador. Glória. Nesse caso aqui é Adão. É por isso que antes de você trocar do dono ou cão de uma casa, ou aliás, comida do cão por outra, ou comida de qualquer coisa, aconselha-se não trocar de uma maneira brusca. Aos poucos misturar, e depois vai dar a nova comida. Porque se você alterar de uma maneira brusca, não vai comer o cão. Eu estou a dizer, antes de passar a tua autoridade para alguém, ou a autoridade de alguém, ou de Deus, antes de passar para Adão, houve a necessidade de Deus criar, depois chamar alguém, dizer na tua presença, na minha presença, dê nome. Para que eu estando por perto possam te reconhecer, que eu me afastando possam te obedecer. Yes. Come on, God. Glória a Deus. Yes. Dê nome na minha presença, enquanto estou por perto. Aleluia. Para que me venda ao teu lado, possam saber que você é comigo. Para que me afastando eles possam olhar para ti e não te desconfiar. E saber que você é meu e você está comigo. Yes. Come on, God. Foi assim que Deus ele passa autoridade. E quando ele passa autoridade, quando o homem ele peca, tudo aquilo que estava debaixo dele, tudo aquilo que ele deu nome, caiu também. E quando cai, diz a Bíblia Sagrada que Adão ele tem um filho à sua semelhança. Já não é um filho à semelhança de Deus, é de Adão. Porque Adão ele pecou. Se Adão tivesse tido filho dentro da santidade, não será a semelhança de Adão, será a semelhança de Deus. Mas ele é a semelhança de Adão. Porque Adão era uma nova espécie. Era uma nova linhagem de pecado. Porque não existia no homem. Porque era primeiro o homem. É por isso que o homem, o filho dele que foi criado com deficiência espiritual, como o pai. E quando é criado com deficiência espiritual, não tem mais autoridade que o pai tem. E não tendo mais autoridade que o pai tem, ele tem que correr atrás das coisas. E quando ele corre atrás das coisas, a Bíblia Sagrada me alegra quando a mesma vai deixar respaldos em todos os homens de Deus, daquele que foi no princípio. Esses respaldos permitiram com que este homem, chamado Josué, pudesse deter a lua e o sol. Come on. Esses respaldos de conhecimento, restos de conhecimento, que Deus permitiu com que eles tivessem, ou restos de autoridade, permitiu com que o homem pudesse deter a chuva durante 3 anos. Yeah. Come on, God. What do you want to tell us? E entenda que as duas pessoas que eu falei não usaram o nome de Deus. Vai ler bem Josué 10. A Bíblia vai dizer que ele, Josué, falou que vive o Senhor. Yeah. Não disse ou não orou. Disse que vive o Senhor. Quer dizer, O sol vai se deter. Até eu vencer isto. E Elias não disse em nome de Jesus porque era antes dele se manifestar. Ele falou no meu nome porque ele sabia que quando Deus criou o homem, deu autoridade ao próprio homem. E quando ele se apresenta com respaldos de autoridade. Porque ele sabe que uma autoridade foi dada ao homem. Há uma autoridade que Deus concedeu ao homem. come on, man. Há uma autoridade que já está dentro do homem. Come on. É por isso às vezes quando quando nossas mães falam alguma coisa acontece, digamos aí com o Valoia. Não tem Deus. Mas só por abrir a boca a coisa acontece. Quando come on, falam, man. meu filho, você não vai trabalhar, depois não trabalha mesmo. É que tem uma autoridade que eles portam. É uma autoridade que tendo Deus ou não tendo Deus está lá. Yes. Porque é uma essência de Deus dentro da pessoa. And God. É uma essência de Deus dentro da pessoa. Come on, man. 3 minutos. É uma essência de Deus dentro da pessoa. Para terminar, o que eu queria dizer? O homem que foi criado, que vem da genealogia de Adão, o Sete, ele teve que se esforçar
para poder alcançar alguma coisa. Teve que começar a buscar a Deus. Embora a Bíblia diz que Deus começou a ser adorado no neto de Adão, Enos. Assim sendo, a palavra vai me mostrar que já que Deus concedeu autoridade em Adão, e a autoridade de Deus ele não pode mais conceder ele mesmo. Come on, A man. autoridade nós só podemos alcançar em Adão. É isso ou é nada. Quem tem ouvidos para ouvir hoje, só para terminar. A autoridade não será mais Deus a descer a te dar. A autoridade só poderemos alcançar em Adão. Podem falar, irmão, já está a começar a falar heresia. Eu estou mostrando na Bíblia o que estou a falar é verdade. A autoridade não mais Deus descerá para nos dar. A autoridade nós só vamos alcançar em Adão. Big band from this. A palavra do Senhor vai nos mostrar que todo aquele que nasce do primeiro Adão tem a essência de Adão que pecou. Amém. Amém. E automaticamente nasce sem autoridade.